como uma espada aguda, e a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Aleluia. Por um minuto, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, querido e amado, uma vez mais, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno, ó Pai, de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor, pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor venha me usar nesta noite para trazer uma mensagem ao coração do Teu povo. Ó Deus, não existe bom pregador se o Senhor não usar. Ó Deus, não existe boa mensagem se não vier revelada do céu. Meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu estou aqui neste momento como um instrumento para ser usado, ó Pai, em Tuas mãos. Meu Pai querido e amado, em nome de Jesus, ó Pai, que esta mensagem nesta noite atinja pelo menos um coração, que atinja pelo menos uma alma neste lugar, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, me conduza. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Eu quero pregar nesta noite e trazer uma mensagem. Prometo aos irmãos que não serei enfadonho, não vou cansar os irmãos. 10 minutinhos, 15 minutinhos eu paro, tá bom? Aleluia. Jesus, coloca a mão nesse som, hein? Aleluia. Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem nessa noite, subordinada ao seguinte tema: por que flecha? Repito, por que flecha? Meus amados, olhando para este texto da Bíblia Sagrada que nós acabamos de fazer a leitura, nós vemos aqui um texto escrito por um profeta por nome de Isaías. Isaías considerado um dos profetas maiores, não pela sua estatura, que era um homem grande, não, sim pela expansão do seu ministério. O livro de Isaías é o livro profético mais extenso da Bíblia Sagrada. Isaías foi o maior profeta messiânico porque trouxe as mensagens acerca do Messias, acerca do Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que hoje nós possamos estar aqui na presença dele. Isaías, ele teve um ministério muito extenso, teve um ministério abençoado. Isaías escreve o seu livro em 66 capítulos, 1292 versículos. Isaías traz uma mensagem em seu livro que nos chama muito a atenção. Mas antes de chegar aqui no 49, se nós vamos voltarmos ali um pouco mais atrás, o tema central do ministério de Isaías, das mensagens de Isaías, sempre foi o juízo, sempre foi acerca de salvação. Este era o tema central das mensagens a qual Isaías pregava. Isaías, ele profetizou cerca de entre 60 e 64 anos. Ele foi profeta. Neste período, ele profetizou durante o reinado ali de Uzias, durante o reinado de Jotão, o reinado de Acaz, de Ezequias, e foi ali acabando ali por volta ali quando estava próximo, pouco tempo depois da morte de Senaqueribe. Isaías foi um grande profeta, a qual Deus usou muito, mas Isaías, ele começa o seu ministério de uma maneira trazendo mais mensagens de exortação. Isaías, quando ele começa o seu ministério, ele traz umas mensagens a qual ele apontava o dedo para a nação pecaminosa, a nação que tinha pecado contra Deus, que tinha virado as costas para Deus, a nação a qual Deus tirou da terra do Egito, a nação a qual Deus caminhou com eles no deserto, e essa nação agora vira as costas para Deus. Essa nação agora começa a pecar contra o Senhor. Essa nação começa a entristecer o Todo-Poderoso. A Bíblia vem dizendo que Isaías, então, como profeta do Senhor, lá no capítulo 5, versículo 11 em diante, ele traz ali algumas mensagens. Se você for ver o começo do livro do profeta Isaías, ele vem apontando o dedo para toda aquela nação e dizendo: ai de você. No versículo 11, capítulo 5, ele diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, eles se demoram até a noite, até que o vinho o esquente. No versículo 20 ele vem dizendo: ai dos que chamam mal bem, e ai dos que chamam bem mal.
Ai daqueles que chamam a escuridade de luz e a luz de escuridade. As mensagens central de Isaías era esta. Isaías sempre trazendo uma mensagem, exortando aquela nação, um homem a qual Deus tinha chamado, um homem a qual Deus tinha escolhido. Quando Isaías ele chega no capítulo 6, Isaías ele começa a dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. A Bíblia vem dizendo que uns clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia, quando diz neste momento, Isaías escrevendo este texto, Isaías escreve dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Dizem alguns teólogos, alguns estudiosos, que Isaías ele fazia parte da linhagem real. Diz alguns estudiosos que Isaías ali tinha um grau parentesco ali com o rei Uzias, ou que o rei Uzias era tio de Isaías, ou então que ele era primo, mas ele tinha ali algum grau parentesco com Isaías. Então, um ano de perda para esta nação. Embora Uzias estava leproso e tinha pecado contra o Senhor, era um homem a qual a nação gostava, era um rei a qual a nação adorava aquele homem. E nesse momento, quando morre o rei Uzias, Isaías ele vem dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano de perda para a nação, foi um ano de milagre para Isaías. No ano em que a nação perde o rei, Deus levanta um grande profeta diferenciado naquele momento, com um ministério diferenciado. Isaías ele olha para o céu, Isaías dentro do templo, já quando ele olha para cima já não tem mais o telhado do templo. Quando ele olha para cima, o primeiro céu está aberto, o segundo céu está aberto, e então ele olha o terceiro céu e ele tem esta visão maravilhosa do Senhor Deus Todo-Poderoso, sentado sobre o seu trono. E neste momento os serafins em volta do seu trono, aleluia, que tinham 6 asas, cobriam-se com 2, cobriam o rosto. Isto está aqui se referindo, se prestando reverência ao Deus Todo-Poderoso. Com 2 cobriam os pés, estava se referindo à obediência. Os serafins estava dizendo: eu não dou um passo à frente se o Senhor não permitir. E com 2 eles voavam, dizendo: aleluia, estamos à disposição, estamos disponíveis a adorar ao Senhor, a trabalhar para o Senhor, a fazer conforme a vontade do Senhor. E a Bíblia ela vem dizendo lá no capítulo 49 já, aleluia, que Isaías, quando ele disse: eu vi Elias, escutai os povos de longe, o Senhor me chamou, desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Escute, deixa eu já abrir um parênteses nesta mensagem para lhe dizer: quando Deus ele chama alguém, Deus ele não chama da noite para o dia, não. Quando Deus ele chama alguém, Deus ele não te chama quando você está sentado no sofá assistindo Netflix. Deus olha para você e diz: acho que eu vou escolher ele para fazer a minha obra. Não. Quando Deus ele escolhe alguém, ele escolhe desde o ventre. Quando Deus ele te chamou desde as entranhas de sua mãe. Sim, a Bíblia vem dizendo em Jeremias capítulo 1 versículo 5, Deus fala com Jeremias da seguinte maneira: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Quando Deus ele chama alguém, Deus ele não escolhe de uma hora para outra, da noite para o dia. Quando Deus ele nos chama, ele já nos chama desde o ventre, desde o nascimento. Escute, por muitas vezes, aleluia, quando
somos chamados por Deus para fazer uma obra. Infelizmente, alguns se desviam. Infelizmente, alguns vão para um lado, alguns vão para o outro. Mas aqueles que têm uma chamada de Deus, não adianta ir para a esquerda, não adianta ir para a direita, porque sempre Deus, aleluia, vai estar tentando trazer ele para o caminho que Deus quer. Quando Deus ele chama alguém, Deus ele não chama da noite para o dia, não. Quando Deus me escolheu, quando Deus te escolheu para estar aqui nesta noite, não pense você que você estava lá no mundo de qualquer maneira e realmente Deus olhou e falou: ah, achei graça nessa pessoa. Não, Deus ele já sabia a nossa história muito antes de nascermos. Deus ele já conhecia o nosso trajeto. Deus ele já sabia que nós passaríamos por momentos de fraqueza. Deus ele já sabia que passaríamos por momentos de fragilidade. Deus ele já sabia que haveria dias em que você estaria no mundo adorando ao mundo. Deus ele sabia de tudo isso, mas Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus ele sabe o que faz e ele faz perfeito. Deus ele não perde ninguém a qual ele chama. Ainda que Deus tenha que trazer pela dor, ele traz. Se for vir pelo amor, maravilha, mas se não quiser vir pelo amor, Deus ele traz pela dor, porque Deus ele tem zelo pela nossa alma, porque Deus ele quer nos cuidar, Deus ele quer fazer de nós vaso escolhido em suas mãos. Aleluia. Quando o profeta Isaías ele vem dizendo: o Senhor me chamou desde o ventre de minha mãe. Aleluia. Isaías neste momento ele está dizendo: Deus me chamou para pregar a uma nação. Ainda que a nação não esteja escutando, ainda que muitas pessoas não estejam dando crédito, eu sou escolhido. Aí Isaías ele traz aqui algo que me chamou a atenção e eu procurei ler um pouco e saber sobre isso. Quando ele disse: e me pôs como uma flecha limpa, ele me escondeu na sua aljava. Eu parei e fiquei relendo esse texto, e eu fiquei imaginando por que é que Isaías está dizendo: me pôs como flecha limpa. Eu falei: o que é que Isaías está querendo dizer com Deus se comparando a uma flecha? Isso me chamou a atenção e eu procurei saber sobre isso. E eu descobri alguns processos para se tornar uma flecha. E aqui eu trago essa mensagem subordinada a esse tema. Por que flecha? Escute o processo de uma flecha. Primeiramente, a flecha tem que ser cortada. Hoje em dia as armas estão muito mais modernas, né? Mas antigamente era uma das armas principais. Era o arco e a flecha. E o flecheiro, quando ele ia preparar suas flechas para poder ir para a guerra ou a caça, primeiramente ele tinha que cortar a flecha. Pegava um galho e ali ele cortava para poder fazer flecha. Aí eu pensei: por que é que Isaías se comparou como flecha? Porque nós fomos cortados pela palavra do Senhor quando estávamos no mundo. Quando Isaías ele disse: me pôs como uma flecha. Para ser flecha, primeiramente tem que ser cortado. E esse corte, ele vem pela palavra. Esse corte não é o corte com facão mundano, não. O corte ele vem pela palavra. Nós somos cortados pela palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito. A primeira coisa que Isaías está dizendo: a palavra do Senhor me cortou. Aleluia. E quando ele está dizendo que estamos cortados pela palavra, quando buscamos ao Senhor, somos escolhidos por Deus,
Deus nos corta muitas coisas quando viemos para a presença dele. Corta algumas amizades ruins que não prestam. Deus ele corta comunhão com o mundo. Primeira coisa que Isaías está dizendo: primeiro o pastor flecha tem que ser cortado. Assim como nós somos cortados pela palavra do Senhor. Cortado no bom sentido, viu, irmãos? Entenda. Aleluia. A segunda coisa que eu ouvi: a flecha, ela tinha que ser reta. A flecha não poderia ser torta. Então o flecheiro ia ali, escolhia o galho mais reto que tinha, e então ali ele cortava. Tinha que ser reto, não poderia ser torto. Por que não poderia ser torto? Porque dificilmente, se fosse torta, ele atingiria o alvo. Terceira coisa, a flecha, ela tinha que ser limpa. Esse era o processo dolorido. Porque o flecheiro iria ao mato, pegava o galho mais reto, cortava, e agora começava o processo da limpeza. Agora ele pegava uma faca e ia descascando aquele galho, tirando aquelas folhas, tirando toda aquela impureza que tinha naquele galho, para então ele formasse como uma flecha. Esse é o processo que nós passamos para estar na presença do Senhor. O processo da purificação. Quando somos cortados do mundo, Deus nos traz para a presença dele. Agora começa o processo de purificação. Deus começa a tirar tudo aquilo que desagrada a ele. Deus começa a cortar, começa a limpar tudo aquilo que não pertence a ele. E para muitos, o processo da limpeza é dolorido, irmãos. Para muitos, o processo da limpeza não é fácil. Mudar de galho para flecha não é fácil. Largar as coisas do mundo, porque o mundo é prazeroso, irmãos. Não vamos mentir e falar, não, é sim. E quando o homem resolve largar tudo aquilo que é do mundo para vir para a presença do Senhor, Deus começa a fazer o trabalho de purificação. E para muitos é um trabalho doloroso, irmãos. Tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Mas esse trabalho quem faz é o Espírito Santo de Deus. Fique tranquilo que se você está pensando em se tornar uma flecha nas mãos do Senhor e já está pensando no processo da purificação, mas eu vou ter que largar tudo da noite para o dia, eu tenho que ser um crente quadrado. Não, irmãos. A obra da regeneração quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem muda a vida do homem é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. O homem não muda da noite para o dia, a não ser que o Espírito Santo entre, faça morada, e ele começa a deixar de lado aquilo que desagrada a Deus. E quando ele chega em um momento que ele está purificado, ele olha para um lado, para o outro, e ele diz: valeu a pena largar o mundo para estar na presença do Todo-Poderoso. Valeu a pena deixar tudo aquilo para trás, para hoje estar na presença de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É algo sobrenatural. Sabe o que é você andar na rua sem medo do que pode te acontecer? Aleluia. Eu não sei se os irmãos que aqui estão têm esse sentimento. Eu tenho, irmãos. Quando eu estava no mundo, alguns lugares que eu passava, eu já estava imaginando: eu sou o alvo do diabo, estou afastado, alguma coisa pode acontecer comigo. Agora, na presença de Deus, eu ando tranquilo, sem medo de nada, pastores. Aleluia. Eu ando tranquilamente em qualquer lugar. Se tiver que entrar na favela, se tiver que entrar em qualquer lugar, eu entro tranquilamente, porque isso nos traz uma segurança. Se sentimos todo o tempo protegidos por Deus. Sabemos que todo o tempo tem um Deus que está cuidando, que todo o tempo tem um Deus que está ali nos guardando. Isso é algo sobrenatural. Não existe segurança maior do que estar debaixo da mão do Todo-Poderoso, assim como diz Isaías. Aleluia. O processo é dolorido. Para muitos é mais fácil ser galho do que ser flecha. Porque quem é galho está ali, não precisa ser purificado,
não precisa ser transformado, anda do jeito que o inimigo ele quer. Agora, quando você resolve ser flecha, tem um trabalhinho doloroso, mas o final vale a pena. O final vale a pena. E o Espírito Santo vai trabalhando devagarzinho. Aquilo que você acha que você não vai mais conseguir largar, o Espírito Santo vai entrando, vai trabalhando, vai afastando de você, sendo que você nem sei, que você nem perceba. Quando você olhar para o lado, parei, estou liberto. Assim é a obra do Espírito Santo. Aleluia. Seja sempre flecha, não seja galho, porque ser galho corre um grande risco das folhas se secarem, o galho se secar, cair e ali virar lenha. Não seja galho, procure ser flecha nas mãos do Senhor. Outro detalhe, a flecha tinha que ser afiada, senão ela não conseguiria penetrar o alvo. Ou a flecha era afiada, a ponta dela, ou ela não conseguiria penetrar o alvo. Quando está falando, o profeta Isaías está dizendo, se colocando como flecha, e está dizendo que a flecha também aqui tem que ser afiada. Eu começo a ver, uma flecha tem que ser afiada, está dizendo, no conhecimento bíblico. Principalmente nós que queremos exercer o ministério da palavra, principalmente nós que queremos ganhar almas para Cristo, precisamos ser afiados pela palavra do Senhor. Alguns alvos lá fora que precisamos atingir, e isso vai ser através da palavra. Isso vai ser através da mensagem que você vai levar até Ele. Mas para isso tem que ser afiado na palavra. A palavra fala de conhecimento, afiado fala de conhecimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento. Vivemos um tempo que se dava muito valor a poder. Sou pentecostal, irmão. Pelo amor de Deus, não sou contra isso. Gosto do poder, gosto do fogo. Gosto de ver Deus operando de maneira linda, eu gosto. Mas tudo tem que ser através da palavra. O avivamento tem que vir através da palavra. A salvação de almas, ela tem que vir através da palavra. A regeneração é através da palavra. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Temos que ser afiados na palavra. Como você vai levar uma comida a alguém se nem você mesmo tem para comer? É necessário sermos afiados na palavra. Aleluia. Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Está entendendo, irmãos? Os versículos que eu estou citando aqui, todos vêm trazendo que nós precisamos ter conhecimento das Escrituras. Precisamos ter conhecimento daquilo que está aqui. Outro detalhe, a flecha, depois que ela era cortada, depois que ela era limpa, depois que ela era afiada, a flecha era colocada na aljava. A aljava era um estojo sem tampa, em que o flecheiro carregava nas suas costas, e todas as flechas que ele preparava, que estava pronta para uso, ele colocava na sua aljava. A aljava fala de reino. Estar na aljava é estar na presença do Senhor. Estar na aljava é fazer parte do corpo de Cristo. Paulo escreveu em Coríntios capítulo 1, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Quando estamos na aljava, estamos fazendo parte do reino, parte do corpo de Cristo. Não tem como ser membros e não estamos na aljava do flecheiro que é Jesus.
Aleluia. Não tem como. Para ser membros, temos que estar unidos no mesmo corpo. Para ser membro, temos que estar no mesmo pensamento. E o pensamento do cristão é somente um, irmão: o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. A flecha, quando ela é colocada atrás do flecheiro, entenda uma coisa: a flecha era pronta, afiada, colocada na aljava que ficava atrás do flecheiro. Isso fala de obediência. A flecha só sai de trás do flecheiro quando ele ordena, quando ele envia. Enquanto ele não envia, ela permanece lá. A Bíblia vem dizendo que um certo dia, Jesus, ele andando com os seus discípulos, Jesus parou, uma grande multidão estava ali. Ali a Bíblia diz que a multidão ouvindo Jesus. Então os discípulos dizem: olha, Senhor, já está tarde, despede a multidão. Jesus disse: como é que eu vou despedir essa multidão sem nada para comer? O que aqui temos? Senhor, não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Então traga. A Bíblia diz que nesse momento Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixes, alimentando a multidão de mais de 5.000 pessoas. E onde é que estavam as flechas? Atrás de Jesus, 12 flechas. Conforme Jesus andava, as flechas estavam atrás. Conforme Jesus parava, as flechas estavam atrás. Até que em um certo momento Jesus disse: olha, a multidão já se alimentou. Agora é o seguinte, eu vou despedir a multidão, vocês entram no barco e vai para o outro lado, para Cafarnaum, porque lá tinha um alvo, aleluia, a ser atingido. Aí a Bíblia diz que quando os discípulos eles entram no barco, aleluia, e vão para o outro lado, no meio do caminho, o que acontece? Se levanta uma grande ventania, uma grande tempestade. Mas escute uma coisa: quando o flecheiro tira a flecha de trás, ele aponta e ele lança, ele sabe o tempo certo de enviar aquelas flechas. Jesus ele estava dizendo para os discípulos: vai para o outro lado, pode ir que eu estou ordenando. Jesus sabia que no meio do caminho ali, aleluia, eles enfrentariam a ventania. Mas escute um detalhe do flecheiro: ele, quando ele apontava a sua flecha, ele sempre esperava o momento certo, pastor Rogério. Ele não soltava de qualquer momento, não. Ele sabia o tempo do vento. É como os atiradores realmente nos dias de hoje. Eles calculam o vento, a velocidade do vento. Assim também era o flecheiro. Jesus sabia. Ele calculou a ventania que estava no meio daquele mar. E quando os discípulos, como flecha, acharam que não chegaria do outro lado, achou que a flecha ia cair no meio do caminho, o flecheiro chega andando sobre as águas. Aleluia, porque quem ordenou foi ele, quem mandou ir foi ele. Então fique tranquilo. Aleluia. Glória. Quando é ele que envia, ele envia na hora certa. Jesus não envia ninguém na hora errada, ele sabe o tempo certo. Aleluia. Ele sabe calcular velocidade do vento sem aparelho nenhum. Ele é especialista. Quando ele estava lá no barco dormindo, os discípulos acordam ele. Já em uma segunda tempestade, diz: Senhor, você não vê que nós vamos morrer? Ele sai lá do fundo do barco, onde estava descansando, sobe lá na popa e diz: ei, vento, acalma-te. Ei, mar, aquieta-te. E tudo se fez bonança. Glória a Deus. Esse flecheiro sabe a hora certa de nos enviar. Agora, quando a flecha quer passar à frente do flecheiro, aí dá problema, pastor Rogério. 12 estavam atrás do flecheiro, 12 flechas. Uma das flechas resolveu passar à frente. E agora o que acontece? Ele começou a ficar na frente de outro grupo. Já não é mais na frente daquele grupo. Ele passa a ficar na frente do grupo dos traidores, Judas. E quando ele passa à frente do flecheiro, ele começa a liderar outro grupo. Ele diz: olha, eu vou na frente. Quando eu chegar lá, aquele que eu beijar no rosto,
É esse que vocês têm que prender. Quando a flecha acha que ela pode passar à frente do flecheiro, dá problema. Espere o tempo certo de Deus te enviar. Espere o tempo certo de Deus te usar. Espere o tempo certo de Deus mudar a tua história e fazer de você pregador, pregadora, evangelista. Deus, Ele sabe o momento, a hora exata, Ele não erra. A flecha, ela não se lança sozinha. Precisa do flecheiro para lançar ela. Uma flecha não se lança sozinha. Isaías, quando ele vem dizendo, me pôs como flecha limpa, Isaías já sabia que ele tinha sido enviado por Deus. Lá no capítulo 6, no versículo 8, quando diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não se lançou sozinho. Deus enviou Isaías. Deus lançou Isaías para aquele ministério. Aleluia. Tem muitas flechas achando que pode se lançar sozinha. Acha que não precisa de pastor. Acha que não precisa de irmãos na sua casa orando. Tem muitas flechas que querem se lançar sozinha. Não, irmãos. Uma flecha precisa de um flecheiro. Se Deus te escolheu como flecha, porque Ele quer guiar a tua vida, é porque Ele quer mudar a tua história. Não é da maneira que você quer, não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. E tenha a plena certeza de uma coisa: do jeito que Ele quer é o melhor. Aleluia. Ainda que no meio do caminho sofra algumas dores, do jeito que Ele quer é o melhor. Deixa eu correr com o relógio inimigo do pregador, irmãos. Aleluia. Outro detalhe: a flecha, ela era puxada para trás, para depois ser solta e ela ser lançada. Como assim, pastor? Não entendi. Isaías estava pregando e dizendo, ai de você, ai de você, ai de você. Deus olhou e disse, opa, deixa eu puxar esse camarada aqui para trás. Deus mostra ali o seu trono a Isaías. Isaías olha e diz, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Está entendendo que agora quando Deus puxa Isaías para trás, Deus está dizendo, Isaías, calma, é do meu jeito. Isso me faz lembrar de um profeta por nome de Elias. Um certo dia Elias chega diante do rei Acabe e diz, ei, segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre esta terra. Aleluia. Sabe o que aconteceu? 3 anos e meio sem chuva. Quando Isaías falou isso, Deus falou, Isaías, foge. Olha Deus puxando Isaías para trás. Elias. Olha Deus puxando Elias para trás. Elias chega diante do rei, lança uma palavra. Deus não poderia dizer isso aí, Isaías, fica aí que eu estou contigo, não. Deus fala aí, foge daí, vai para o ribeiro de Querite. Fique lá no ribeiro de Querite, porque mandarei corvos para te alimentar, com pão e carne pela manhã, pão e carne pela noite, e beberá águas do ribeiro. Então o profeta Elias, ele fica ali, Deus puxando ele para trás. Há momentos em nossa vida que Deus precisa nos puxar para trás. Há momentos em nossa vida que nós estamos muito afoitos. Aí sabe o que Deus faz? Calma, não é assim, é do meu jeito. E nesse momento, Elias foge para o ribeiro. A Bíblia diz que passando muito tempo, Deus agora fala, Elias, levanta e vai te apresentar a Acabe, porque eu mandarei chuva na terra. Aí sabe um detalhe? Quando o flecheiro ele puxa a flecha para trás, quanto mais ele puxa para trás, é mais para ter velocidade e precisão. Sim. Nesse momento, quando Elias se apresenta novamente a Acabe,
Um homem que tinha fugido de uma mulher por nome de Jezabel, foi para uma caverna, pediu a morte. Agora ele vem com mais precisão, com mais ousadia. Agora ele já não é contra uma mulher somente. Ele vai contra 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, 850 falsos profetas no total. E então ele diz: olha, trazei 2 carneiros, preparai o altar, cada um clame ao seu Deus. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram da manhã até meio-dia, clamando e nada. E aí eles começaram a clamar, Elias já começou a zombar deles. E nesse momento Elias começou a dizer: clame mais alto, talvez o seu Deus está dormindo, está fazendo alguma coisa. Acabaram, quebraram todo o altar que estava ali. Elias foi lá, reconstruiu todo o altar. Ainda mais, Elias é ousado, ó. Tragam aí alguns cântaros de água, joga em cima do altar. Fez uma vala em volta do altar, encheu de água em volta do altar, orou a Deus. Naquele momento Deus mandou fogo do céu, consumiu os cordeiros que ali estavam, consumiu toda a água. Está vendo a ousadia? Quando Deus ele nos puxa para trás, é porque lá na frente Ele quer fazer algo muito maior sobre a nossa vida. Quando Deus ele nos dá um passo para trás, para nos recuar um pouco, é porque Ele sabe que quando nós somos para frente, aleluia, será com mais precisão, será com mais impacto, atingiremos vidas de uma maneira extraordinária. Pessoas vão ouvir uma mensagem da tua boca e vão dizer: que mensagem é essa? Que Deus é esse? Eu quero servir a este Deus, eu quero conhecer este Deus. Quando Deus ele nos puxa para trás, aleluia, e Ele nos solta, é para ter mais velocidade e precisão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu espero o tempo certo para ser lançado. Havia muitas flechas na aljava, mas o flecheiro tinha o tempo certo de puxar cada uma e lançar. Não era de qualquer maneira, não era de qualquer forma. Moisés passa 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 80 anos total, para que então Deus lance Moisés. Ele diz: Moisés, vai lá, que através da sua vida eu vou libertar o povo. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Jesus ele estava dizendo, como arqueiro, estava dizendo para aquelas flechas: fique em Jerusalém, espere o tempo certo, porque eu vou vos revestir de poder, e então vocês poderão ir. Aleluia. E sabe o que acontece? Ficar em Jerusalém, esperar a promessa. Quando veio o Espírito Santo sobre eles, um pregador somente com a primeira mensagem ganha 3.000 almas para Cristo. Aleluia. Porque esperou o tempo certo, Glória a Deus. não se antecipou. Foi na hora que recebeu o poder da parte do Senhor. Aleluia. Nos tempos de guerra, existia também muitas flechas incendiárias. Os flecheiros, por muitas vezes na guerra, pegavam, acendia as pontas da flecha com algum pedaço de pano, alguma espécie de alguma coisa ali que pegava fogo facilmente. Então eles soltavam contra muitas pessoas, os exércitos inimigos. Eram flechas incendiárias. Quando fala de fogo, eu já começo logo a imaginar sobre a chamada do Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo não pode se apagar sobre a nossa vida. Um certo dia, João, quando estava batizando, ele disse: ei, eu batizo com água, mas está vindo um aí, esse os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aleluia. A flecha só para quando ela atinge um alvo. Qual é o seu alvo? Responda a si mesmo. Qual é o alvo da sua vida?
Primeiramente, o nosso alvo tem que ser o céu. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Primeiramente, o nosso alvo tem que ser a morada celestial. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, está escrito: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: foi lançado, já não tem mais como voltar atrás, irmão. Como flecha, quando Deus nos escolhe, já não dá mais para voltar para trás, pastor Rogério. Já não dá mais para voltar para trás, pastor Maurício. Quando Deus ele nos escolhe, está escolhido, ponto final. Uma vez que Deus lançou, não tem para onde correr. Precisamos atingir o alvo, que é o céu. E ele disse: prossigo para o alvo. Ele disse: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! O alvo do cristão, irmãos, precisa ser o céu. Glória a Deus. Estamos vivendo um tempo em que a volta de Cristo está muito próxima. Não há de demorar, irmãos, as coisas da maneira que estão acontecendo. Estamos vivendo um tempo que é necessário estarmos na aljava de Deus. Estamos agregados ao corpo. Estamos vivendo um tempo em que é necessário estarmos em comunhão com o Senhor, porque a vinda de Cristo está muito próxima. Qualquer momento desse, Jesus pode raiar nas nuvens. Estamos vivendo um tempo em que muitos têm se esfriado, em que o amor de muitos tem se esfriado. Precisamos entender uma coisa: se aqui estamos, qual é o nosso alvo? Se aqui estamos todos os domingos cultuando a Deus, se aqui estamos toda semana buscando a face do Todo-Poderoso, qual que é o nosso alvo? Você precisa ter um alvo na sua vida. Primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você foca em um alvo, primeiramente, que é o reino de Deus, aí Deus começa a abençoar a tua família, aí Deus começa a abençoar a tua casa, Deus começa a abençoar a tua finança. Mas primeiro você precisa ter um alvo, que é o reino de Deus. Glória a Deus. É necessário estar na aljava, porque o flecheiro está pronto para nos lançar. Precisamos ter um alvo em nossa vida, precisamos ter um objetivo em nossa vida. De nada vale chegarmos aqui, cantarmos, adorarmos e irmos embora, e amanhã nada muda. Coloque um propósito em seu coração este ano. Quem sabe o ano começou, 8º dia do ano hoje, e você está dizendo: Senhor, já são 8 dias, nada muda. Calma, o processo é devagar, irmãos. Mas cada dia você tem que dar um passo. Glória a Deus. É um passo de cada dia. Não é nada rápido. Não é nada da noite para o dia. A não ser que o Espírito Santo faça uma grande obra e quer te mudar da noite para o dia. Mas tudo na nossa vida é devagar. Mas todos os dias você precisa dar um passo. Ainda que você dê um passo pequenininho todos os dias, você já está se movendo. Você já está caminhando. Agora, se você para e estaciona, vai passar mais um ano. Quando chegar no fim do ano, você vai parar e pensar e dizer: se eu tivesse dado um passinho de cada vez, eu já estaria muito mais longe. É Deus falando contigo nessa noite. Você precisa dar um passo para Deus. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre a tua vida. Mas pastor, eu tenho que largar tudo que eu faço da noite para o dia. Não, deixa o Espírito Santo trabalhar, assim como eu falei. O próprio Espírito Santo vai colocar desejos em seu coração.
O próprio Espírito Santo vai capacitar, o próprio Espírito Santo vai fazer a mudança. Um passo de cada vez. Primeiro dá um passo. Porque quando você dá um passo, você está se movendo, você não está parado. Vai dando um passinho, nem seja passinho de tartaruga. Quando chegar lá no final do ano, você vai olhar para trás e vai dizer: como eu comecei este ano, hein? E como eu estou terminando. Eu falei isso no ano passado, eu falei aqui no culto da virada. O ano passado eu comecei fora dos caminhos do Senhor. Mas fora dos caminhos do Senhor, à meia-noite, na hora da virada, eu falei: Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Este ano eu quero passar na tua presença. E quando foi no final do ano, eu parei e comecei a fazer uma reflexão da minha vida. Como a minha vida mudou no ano passado. Falei com a minha esposa, estávamos conversando, talvez o ano passado foi um dos melhores anos da nossa vida. Como a nossa vida mudou, por quê? Atitude. Precisamos dar um passo, ter a atitude de deixar que o Espírito Santo trabalhe. É o Espírito Santo quem faz a obra, é o Espírito Santo quem muda, é o Espírito Santo quem transforma. Mas a partir do momento que abrimos o nosso coração e dizemos: Espírito Santo, faz morada, faz a tua obra, faz conforme a tua vontade. É noite de dar um passo. Estamos no começo do ano. Chegar no meio do ano, já é meio caminho andado. Chegar lá no final do ano, você vai olhar para trás. Eu tenho certeza que pessoas pedirão oportunidade, subirá sobre esse altar e vai dizer: eu comecei um ano não muito bom, mas estou terminando um dos melhores anos da minha vida. Aleluia. Eu tenho certeza que vai chegar no final desse ano. Eu estou profetizando aqui como um profeta de Deus e não tenho medo disso. Pessoas vão subir aqui e vão dizer: olha, pastor, nunca tive um ano tão abençoado. Eu nunca tive uma mudança de vida tão notória. As pessoas estão olhando para mim e estão dizendo: o que aconteceu contigo? O que foi que aconteceu com você? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar sobre a tua vida. É o Espírito Santo que vai trabalhar sobre o teu coração. É o Espírito Santo que vai fazer uma obra milagrosa, onde as pessoas vão olhar para você e não vão acreditar. Sim, porque a obra que o Espírito Santo faz, aleluia, é para impactar mesmo, irmão. Quando o Espírito Santo trabalha na vida do homem, é para causar impacto. E é isso que Deus, Ele quer fazer contigo este ano. Faça um propósito com Deus. Da maneira que você começou, não é a maneira que você vai terminar. Ainda que você não começou um ano muito bom, ainda que as coisas não estão dando muito certo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo o melhor ano da tua vida. Eu profetizo um ano de milagres. Eu profetizo um ano de mudança. Eu profetizo um ano de libertação. Eu profetizo um ano de salvação sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo um ano da história de mudança na tua vida. Este ano não vai terminar da mesma maneira, não. Em nome de Jesus. Será um ano diferente. Creia nisso. Se coloque de pé comigo. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Não só aqui, mas eu quero orar pela tua vida nessa noite. Assim como Deus fez uma grande obra na minha vida o ano passado, eu tenho certeza que Deus vai fazer na tua. Eu tenho certeza que esta noite é uma noite de mudança. Esta é a noite que você vai sair daqui e vai ir para casa pensando: aquela palavra falou comigo, aquela palavra mexeu comigo. Quando você sentir isso, sabe o que é? Já é o Espírito Santo trabalhando em tua vida. Quando você for fazer algo, você vai parar, pensar e dizer: não, esse ano tem que ser diferente. Aleluia, Deus! Já é o Espírito Santo de Deus que vai estar trabalhando sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero fazer uma oração para você nessa noite. Porque se aquilo que estamos pregando aqui não é uma palavra verdadeira, o que é que estamos fazendo aqui?
Todos nós somos libertos através da palavra. Somos mudados através da palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu tenho certeza que a palavra está voltando no coração de alguém aqui hoje. Você que entrou nessas portas para dentro dizendo: Deus, fala comigo hoje. Deus está falando. Você que entrou nessas portas para dentro dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus está te respondendo. É noite de você dar um passo. É noite de mudança na tua vida. Dá um passo hoje. Quando chegar no final do ano, você vai olhar para trás e vai ver o grande milagre que aconteceu. Agora, a grande obra da regeneração que o Espírito Santo fez sobre a tua casa, sobre a tua família. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, Espírito Santo do Senhor. Primeiramente para adorar e engrandecer o teu santo nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada neste lugar, meu Deus. E temos a plena certeza que a palavra do Senhor não volta vazia. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz a obra em cada coração. Toque em cada coração nessa noite que aqui está. Quantos entraram nessas portas para dentro dizendo: Senhor, é o primeiro domingo, é o primeiro culto do ano, domingo que eu estou participando, mas eu preciso ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, temos certeza que o Senhor já tem falado conosco através da palavra, dos louvores que aqui foram entoados. Ó Espírito Santo de Deus, quem faz a obra é o Senhor. Quem convence o homem do pecado é o Senhor. Quem muda a história é o Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, visita cada coração que aqui está nessa noite. Em nome de Jesus, cada coração que aqui está, em nome de Jesus, visita neste momento. Quantos até querem, Espírito Santo, dar um passo, se aproximar, mas não tem força. Em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, que seja quebrado toda barreira. Em nome de Jesus, toda barreira agora seja quebrada. Que todo coração seja purificado, seja liberto, para receber a presença do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre o teu lar. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada e nós temos certeza que alguma vida nesse lugar foi atingida. Nós temos certeza que alguma alma nesse lugar foi atingida. Em nome de Jesus, Espírito do Senhor, em nome de Jesus, Espírito de Deus, faz a obra em nome de Jesus. Escute, tem alguém em nosso meio que por algum motivo está afastado dos caminhos do Senhor? Por algum motivo você parou no meio do caminho e disse: eu vou parar porque eu não consigo, está difícil. Está aqui uma pessoa que já passou por isso que você passou, mas eu dei um passo e Deus, Ele mudou a história da minha vida. Eu dei um passo e o Espírito Santo fez a obra da regeneração. Ou alguém que ainda não conhece a Cristo e que nessa noite quer entender melhor sobre esse Deus, as obras, os milagres. Alguém que está em nosso meio que está dizendo: esse ano, se Deus é Deus mesmo, Ele vai mudar a minha vida. Dá o primeiro passo e deixa Deus fazer a obra. Dá o primeiro passo e deixa que o Espírito Santo vai trabalhar. O Espírito Santo vai mudar a história. Você não veio aqui nessa noite, irmão. Você não entrou nessas portas para dentro de qualquer maneira, não. Se você entrou aqui é porque você quer uma mudança de vida. Mas para isso você precisa confessar Jesus como seu Salvador. Somente Ele. Tem alguém em nosso meio que está afastado, ou que não é cristão e quer se reconciliar ou vir para Jesus nessa noite? Levante a mão. Se tiver alguém, levante a mão, nós vamos orar pela tua vida.
O Espírito Santo de Deus vai fazer a obra, é o Espírito Santo que vai mudar, é o Espírito Santo que vai trabalhar, é o Espírito Santo que vai te libertar. Se tiver alguém em nosso meio, levante a sua mão e nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Eu tenho certeza que será um ano de mudança. Se não tiver, que Deus abençoe e te dê uma nova oportunidade. Amém? Deus abençoe a vida de todos, irmãos. Amém. Deus abençoe o pastor Joel por essa palavra. Quando o pastor falou aqui de evangelismo,